Oi, minhas lindas, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se Deus quiser, sejam bem-vindas ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vitória Reis. Hoje eu vim gravar para vocês um Maquia e Fala para nós compartilharmos sobre alguns temas que eu vou destrinchar eles em outros vídeos, né? Eu vou falar com mais clareza, trazer a base bíblica para eles, que é como glorificar a Deus com hábitos no ordinário, com essas mudanças de hábitos, né? Que nós estamos tão habituados a fazer muitas coisas e muitas vezes nós não paramos para mudar elas, né? E buscar uma forma organizada de viver para glorificar a Deus. Então, vou tirar aqui o meu óculos pra gente fazer uma make. Eu estou me arrumando para ir pro culto hoje e a princípio, eu gravei um vídeo de Maquia e Fala durante a semana, que eu estava me arrumando para ir para a faculdade, mas acabou que ficou muito longo. Falei, não, vou fazer vários vídeos pequenos para conseguir trazer base bíblica, abordar com mais calma, compartilhar experiências. Vou começar usando esse primer da Ana Hickman. Gente, eu vou ir falando também sobre a maquiagem, tá? Eu nunca fiz um vídeo assim, então se faltar alguma coisa ou se eu falar algo que nem precisava, me perdoem, estou aprendendo agora. Então, primeiramente, eu queria dizer pra vocês que isso é algo que Deus colocou muito forte no meu coração, sobre mudanças de hábitos. E esses hábitos não é um hábito tipo assim, mude o modo de se vestir, porque eu passei por esse processo quando eu me batizei, quando eu tava tomando o meu passo de viver uma nova vida com Cristo. Eu falei assim, não, eu quero agora viver uma vida mesmo de obediência ao Senhor. Quero mostrar que eu sou serva de Cristo no meu modo de vestir, no que eu escuto, no que eu falo. Então, eu parei, eu falava muita gíria, mas tipo, não gíria, tipo, mano, você quer? Às vezes eu ainda falo, mano, não acredito. Mas eu usava muitas gírias antigamente, gostava muito de rap, de trap. E não parece, né, gente? Mas eu usava cropped. Então, isso foi uma fase. E eu não gostava muito, mas às vezes eu usava. E foi uma fase que foi tão libertador quando eu comecei a caminhar com Cristo, deixei todas essas coisas de lado, passei a ouvir só louvores. Então, isso é um processo de mudança de mentalidade que eu passei lá atrás. Agora, é uma mudança de hábitos, né? Eu creio que quando a gente começa a caminhar com Cristo, esse corretivo, eu ganhei ele numa loja, então eu não sei a marca dele, tá bom? Mas eu vou passar ele aqui. E esse. Ai, meu Deus do céu, o que eu tava falando, gente? Tem essa questão. Meio difícil trabalhar duas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos desenvolver essa habilidade. E agora, o Senhor, ele veio trabalhando no meu coração mudança de hábito. Porque se nós somos pequenos cristos, nós temos que refletir o modo de viver de Cristo, no que a gente fala, no que a gente faz, no que a gente vê, no que a gente escuta. Mas lembra que eu falei no que a gente faz, mas no que a gente faz também, aonde só os olhos de Deus nos veem. E o texto de hoje está lá em Colossenses 3:23, que a palavra diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ou seja, você só mudaria os seus hábitos se alguém te pedisse. A base é essa da Francine, é muito boa. Você só mudaria os seus hábitos se alguém te pedisse ou se Deus falar com você. Porque eu vejo hoje que as pessoas estão muito, acho que lifestyle, né, que eles ficam falando, e vivendo esse modo de vida para postar. Mas e onde ninguém vê, sabe? Será que a gente tá mudando os nossos hábitos? E o Espírito Santo começou a me incomodar primeiro com a minha alimentação, depois minha desordem de não ter um horário para dormir, de não estar tendo noites de sono completas. E e aí o Senhor foi falando comigo sobre eu não ter uma rotina. Isso não glorifica a Deus, sabe? Você viver só tipo, vamos esperar o que que a vida vai trazer e não ter planejamento. Isso não glorifica a Deus. Então, isso é algo que eu estou passando, tá? Então, eu sempre sou bem sincera, eu tô passando por essa transformação. E a gente vai abordar alguns temas. O principal
É que muitas vezes a gente serve na igreja e não sabe servir na nossa casa. A gente não sabe servir quem tá ao nosso redor. Talvez a sua avó, o seu tio, alguém pede, você já fica tipo, "Aff." Quando você tá na igreja, não, pode deixar que eu faço. Quando você tá com seus amigos, não, pode deixar que eu faço. E, gente, a gente tem que aprender a sair dessa zona de conforto. Eu sei que às vezes você tá em casa, você quer descansar, mas por que que a gente serve tanto, às vezes, as pessoas de fora e o primeiro, que é a nossa casa, a gente não serve? Então, algumas coisas que não são muitas vezes, eu acredito que nunca foi abordado profundamente isso dentro dos cultos de jovens. Já sobre música que escuta, roupa que usa, sim, mas sobre essas coisas foi o Espírito Santo que foi me incomodando com o tempo e tocou o meu coração para eu compartilhar. E eu até falei com minha amiga Bruna, né? Já faz um tempo que a gente vem conversando sobre algumas coisas. Gente, nós somos filhos de Deus, então nós temos que ser disciplinados, porque a palavra fala que se nós não passamos por esse processo, nós somos filhos ilegítimos. Se a gente não tem essa mudança de hábito, se nós não, sabe, não passamos por uma transformação. E o primeiro, então, de todos os tópicos é honrar os nossos pais. Tem muito jovem que faz muita coisa, né? E talvez eu também, né, na minha adolescência tenha falhado nisso, mas eu sempre, graças a Deus, ajudei os meus pais em casa, mas poderia ter ajudado muito mais. Que tá fazendo tanta coisa, mas não busca aprender a cozinhar, não busca aprender a limpar a casa, nem levanta e arruma a cama, sabe? Gente, não, isso não glorifica a Deus. Às vezes a gente faz tanto por tantas pessoas, às vezes você serve na sua igreja e você não ajuda a sua família. Então isso tá errado, sabe? Deus não se agrada com isso. A gente tem que honrar os nossos pais e as pessoas que estão ao nosso redor, mas eu começar da nossa casa. O segundo é sobre organização, gente. Organização glorifica a Deus. Caminhar com Cristo, esse foi o blush que eu usei, bem baratinho, muito bom. Tem que glorificar Ele em tudo que a gente faz. Então, eu vou passar esse iluminador, que é da Fran. Se a gente tá vivendo uma vida desorganizada, se o nosso quarto tá bagunçado, não tem harmonia, porque as coisas de Deus, elas são harmoniosas. Olha para uma cidade que você vê muitas árvores, o que que tem? A harmonia da criação. Então, a nossa vida é a mesma coisa. Se a gente tiver um quarto todo bagunçado, todo desorganizado, nossa casa não tiver as coisas limpinhas, isso não traz ordem, gente. Porque se nós somos servos de Deus, tudo reflete. Eu aprendi uma coisa, tem um livro que eu tô lendo, inclusive ele tá aqui, que é esse daqui, do pastor Edir Macedo, que ele é bem pequenininho, olha, livro de bolsa, sabe? O Pequeno Sacrifício, o pequeno não, o Perfeito Sacrifício. Ele fala muito sobre oferta, sobre como funcionam os dízimos, como é o verdadeiro sacrifício. Ele traz contextos, né, históricos para explicar como é no judaísmo, como são em várias culturas, essa visão do sacrifício. E é muito lindo esse livro, e ele traz mais ou menos esse olhar de como o mundo material revela o mundo espiritual. Desde antes, no Antigo Testamento, a gente vê como o material, né, Ai, meu Deus. Você levar um cordeiro ou duas rolinhas, você levar o que você tinha para entregar, revelava algo espiritual. Então, tudo que a gente faz também revela o que está dentro do nosso coração, o que está acontecendo no mundo espiritual que a gente não vê. Isso é muito interessante. O segundo é desapego. Muitas vezes a gente se apega em muitas coisas terrenas. Esse rímel é da Bella Femme Cosméticos. Eu paguei R$ 10, gente, baratinho, mas ele é muito bom. Ele tem esse pincel assim, ó. Não entendo muito de maquiagem, eu só faço. Gente, a gente vê como muitas vezes nós somos muito apegados nas coisas. E nós que somos filhos de Deus, nós temos que fazer o quê? Ajudar o nosso próximo. Se você tem duas túnicas, dê uma. Então, muitas vezes a gente se esquece disso e a gente acaba sendo acumuladores compulsivos. Acho que hoje os cristãos ainda estão sendo mais influenciados, eu falo por mim, tá? Também, pelo consumismo do que antes. Por quê? Antes a gente saía, ia na loja, comprava. Hoje, com a Shopee, né, na nossa mão, gente, é sério, se você não tem domínio próprio, você tem que desinstalar isso do seu celular. Entra, compra o que você precisa, desinstala. Eu fiz isso por um tempo e depois eu desinstalei. Porque senão você fica ali por horas, cobiçando algo que você não tem, que você quer ter e às vezes você nem precisa. E eu sei que não é só ali, né, mas no Instagram. Bom, a gente tá muito vulnerável, né?
mas a gente parece que parou de se importar com os órfãos e as viúvas. A gente só pensa em consumir pra gente. Não sobra dinheiro pra abençoar quem precisa. Vocês estão vendo? E a gente vai conversar isso em outro vídeo. O próximo é a alimentação e o sono regrado. Isso glorifica a Deus, gente. Como cristãos, a gente tem que saber que nós precisamos de disposição física. Porque nós somos pessoas que servem a Deus. A gente tem que ter disposição para pregar o evangelho, sabe? Nos últimos momentos de igreja aqui na Terra, gente, a gente tá gastando essa energia onde? Sabe? Do que adianta você fazer academia? Ai, gente, eu borrei minha maquiagem ao vivo e a cores. Do que adianta você fazer academia e você não viver uma vida regrada no seu dia a dia? E outra, não é só sobre academia. Opa, o que a gente come reflete na nossa disposição física, gente. Então, sabe, doce, muita besteira, dá diabetes, dá outros problemas de saúde. Então, Deus, ele não quer isso pra gente. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E desenvolver habilidades. Se nós ficarmos muito no comodismo, agora eu vou usar essa máscara aqui da Isis. Também foi baratinha, ela é incolor, eu gosto de passar ela na sobrancelha, que eu tô sem a minha paletinha de pintar a sobrancelha, sabe? E então, gente, se nós não desenvolvemos as habilidades que Deus nos deu, e eu tô falando assim de pintura, de escrever textos, de algo que você tenha aí bem apurado, que você goste. Deus, ele nos entregou tudo isso com um propósito. Gente, vocês acham que Deus, ele nos deu habilidades manuais pra quê? Pra gente deixar elas de canto? Isso também são talentos, eu creio, que Deus nos deu para comunicar o reino dele. Então, hoje eu queria falar mais ou menos sobre o que nós vamos abordar nos próximos vídeos. E, e eu creio que o Senhor vai falar muito aos nossos corações. Gente, eu nem falei, né? Da Face Beauty, Beautiful. Eu gosto desse pós só pra passar assim, pra finalizar a maquiagem. E então, vamos buscar glorificar a Deus com a nossa vida, sabe? Eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. Isso é algo que o Senhor tem ministrado muito forte sobre a minha vida. E eu não procurei no YouTube se tem alguém que já falou sobre isso, mas eu nunca vi. Apareceu você. Calma aí. Deus abençoe e edifique a vida de vocês através dos vídeos. Muito obrigada se você assistiu até aqui. E agora eu vou passar o gloss. Gente, eu vivi a cores, é isso mesmo. Meu irmão entrando no quarto. Que Deus nos guarde. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.